Sejam todos bem-vindos ao canal Reflexões da Torá. Hoje, você está prestes a entrar em um dos temas mais profundos, ocultos e evitados dentro das Escrituras. Este não é um conteúdo comum. É uma revelação que foi fragmentada ao longo dos séculos, escondida em palavras antigas, códigos linguísticos e significados que poucos ousaram investigar. Eu preciso que você assista até o final, porque o que será revelado aqui pode transformar completamente a forma como você entende o mundo espiritual, o juízo e até mesmo a sua própria existência. Poucas pessoas sabem disso, mas o conceito de inferno que a maioria conhece hoje não corresponde exatamente ao que está escrito nas fontes originais da Torá e dos textos antigos. Isso foi escondido da humanidade por traduções incompletas, interpretações distorcidas e pela perda do entendimento do hebraico e do grego antigo. Quando você entender isso, sua visão vai mudar para sempre. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Existe um chamado para aqueles que estão despertando. A maioria das pessoas ainda está dormindo, vivendo sem perceber as camadas espirituais ocultas dentro das palavras sagradas. Mas você está aqui, e isso já diz muito sobre o seu nível de busca. Vamos começar pela palavra que muitos traduzem como inferno. No hebraico antigo, encontramos o termo Sheol, Shinem. Diferente da ideia popular de um lugar de fogo eterno, Sheol representa um estado, uma dimensão de existência, um lugar de silêncio, separação e profundidade espiritual. A raiz dessa palavra carrega o sentido de profundidade oculta, aquilo que está abaixo, escondido, fora da percepção comum. Agora observe algo ainda mais profundo. No grego, nos escritos do Novo Testamento, aparecem 3 palavras diferentes que foram traduzidas como inferno: Hades, Guerrena e Tártaro. Isso não é um detalhe pequeno, isso é um código. Hades, no grego, está relacionado ao mundo invisível, o reino dos mortos. Já Guerrena vem de Vale de Inom, um lugar real, fora de Jerusalém, associado à destruição, julgamento e purificação pelo fogo. E Tártaro, usado uma única vez, refere-se a uma prisão espiritual profunda destinada a entidades caídas. Isso revela algo poderoso. Não existe apenas um conceito de inferno. Existem níveis, estados e dimensões espirituais diferentes que foram simplificados em uma única palavra ao longo da história. A Torá, quando observada em sua linguagem original, não descreve o inferno como um lugar criado para a punição eterna humana, mas sim como um processo espiritual ligado à separação da fonte divina. E aqui começa o código. A palavra Guerrena carrega um simbolismo ligado ao fogo, mas esse fogo não é apenas destruição. No hebraico, fogo também representa purificação, refinamento, transformação. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a alma também passa por processos espirituais que revelam sua verdadeira natureza. Isso muda tudo. O que muitos chamam de inferno pode, na verdade, ser um estado de consciência distante da presença divina. Um estado onde a alma experimenta a consequência da desconexão espiritual. E aqui entra algo ainda mais profundo, que poucos compreendem. Na tradição hebraica, o nome carrega a essência. Não é apenas um som, é uma frequência espiritual. Quando analisamos as palavras Sheol, Guerrena e Hades, percebemos padrões vibracionais que indicam estados de densidade espiritual. Isso conecta com algo que muitos ignoram: frequência. A alma, segundo antigos textos místicos judaicos, vibra em alinhamento com sua conexão com o Criador. Quando essa conexão é rompida, a frequência muda, se torna mais densa, mais distante da luz. E é exatamente isso que os antigos chamavam de descida. Não necessariamente um lugar físico abaixo, mas uma queda em nível espiritual. Poucos percebem isso, mas quando Jesus fala de Guerrena, ele não está apenas falando de um destino final. Ele está alertando sobre um estado espiritual que pode começar ainda em vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.
Essa frase, repetida diversas vezes, não é apenas simbólica, é um convite à percepção espiritual. Existe um grupo que ainda não percebeu isso, que vive preso a interpretações superficiais, sem buscar a raiz das palavras, sem questionar, sem mergulhar na profundidade da revelação. E existe outro grupo, os que estão despertando, os que começam a perceber que as Escrituras não são apenas histórias, mas códigos vivos, que cada palavra carrega camadas de significado, que existe um conhecimento escondido à vista de todos, mas revelado apenas aos que buscam. Apenas quem busca a verdade consegue entender isso. E aqui está a revelação central. O chamado inferno pode ser compreendido como a ausência da presença divina, uma consequência espiritual da desconexão, e não simplesmente um lugar físico de punição eterna, como muitos imaginaram. Isso não diminui sua importância, pelo contrário, torna tudo ainda mais sério, porque significa que o estado espiritual começa agora, não depois da morte, agora. Cada escolha, cada pensamento, cada ação influencia sua frequência espiritual. A Torá aponta constantemente para isso. Escolhe, pois, a vida. Essa escolha não é apenas sobre viver ou morrer fisicamente, é sobre alinhamento espiritual, sobre conexão com a fonte. E quando essa conexão é perdida, o ser entra em um estado que os antigos descreveram com símbolos fortes, como fogo, escuridão e separação. Mas esses símbolos são chaves para a compreensão, não apenas medo. Se você chegou até aqui, você já não faz parte da maioria. Você está entre aqueles que começaram a despertar. E isso carrega uma responsabilidade. Buscar mais, aprofundar mais, despertar mais. Porque o verdadeiro conhecimento não está na superfície, está escondido, aguardando aqueles que têm coragem de ir além. Se estas revelações têm abençoado a sua vida, considere contribuir com o meu canal para que eu continue trazendo grandes estudos que vão transformar a maneira como você enxerga as Escrituras. Se inscreva e desperte o sino das notificações para ser alertado das próximas revelações. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar o nome proibido que foi retirado das Escrituras e o poder espiritual que ele ainda carrega. Fique atento, porque poucos terão acesso a essa revelação.